Olá, minha gente querida. Nós vamos para mais uma devocional, um exercício devocional da nossa série Os Milagres de Jesus. E hoje nós queremos conversar com vocês sobre um milagre de Jesus cujo propósito está muito claro na descrição do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Se você puder depois ler com mais acuidade, faça esta leitura. Mas esse texto do Evangelho segundo Lucas tem como título aqui na Almeida Revista Atualizada como A Pesca Maravilhosa. Ocorre que Jesus estava à beira do lago de Genezaré e junto a ele uma multidão que estava ali para ouvi-lo. Jesus então visualiza dois barquinhos à beira do lago e vê alguns pescadores limpando as suas redes, lavando suas redes. Jesus então adentra em um desses barcos, que era o barco de Pedro, de Simão, e então pede para que Simão se afaste um pouco da praia para que pudesse então, assentado, ensinar as multidões. Depois de terminar a sua fala, Jesus se volta para Simão e pede para que eles lancem-se ao largo, quer dizer, vão para o fundo, para o meio do rio. E aí Jesus diz: lancem as vossas redes para pescar. Pedro, então, Simão, Pedro, responde o seguinte para Jesus, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro, então, Simão se volta para Jesus diante daquela fala de Cristo e diz: Senhor, nós, olha, trabalhamos a noite toda, pescamos a noite toda, estávamos aqui lavando as nossas redes e certamente, ao meu ver, eles limpavam as redes pensando na pesca ruim que tiveram durante aquela noite. Mas aí Pedro emenda: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançaremos as redes. Feito isso, eles então começaram a puxar as redes novamente e perceberam o peso que estava nas redes, de tal forma que eles estavam puxando e apanhando grande quantidade de peixes. Diz o texto que de tal forma que as redes estavam se rompendo e eles tiveram que chamar um outro barquinho, um outro barco que estava ali próximo para que pudessem ajudá-los. E o texto bíblico de Lucas diz que ambos os barcos se encheram de peixes, a ponto de quase irem a pique. Diante desta cena, diante desse milagre, Pedro então diz o seguinte: Lucas registra: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu andei pensando e tenho pensado muito nessa fala de Pedro. Pedro poderia ter dito inúmeras outras coisas. Poderia ter se mostrado admirado apenas da grande pescaria e dito: Uau, quantos peixes, que pesca maravilhosa. Poderia ter dito ou pensado: Ok, de repente acertamos aqui um cardume. Mas não, diante de Jesus e daquela pesca maravilhosa, ele se prostra e reconhece quem ele é. Pedro reconhece o seu pecado, a sua pequenez, a sua dependência de Jesus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, porque sou pecador. Talvez Pedro tenha duvidado, talvez a sua fala ali, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, tinha aquele sentimento de dúvida, de descrença, de desgosto, de falta de esperança.
No entanto, ao ouvir as palavras de Jesus dizendo, lance as redes, fez com que ele agora pudesse experimentar uma outra verdade. Além da verdade de que ele precisava saber quem ele precisava reconhecer quem era Jesus. Pedro estava diante daquele que o vento e o mar lhes obedecem. Estava diante daquele que era Senhor da natureza, Senhor da história, Senhor da vida, Senhor que transforma situações de desespero em verdadeira esperança, de desgosto em alegria, de dúvida em fé que age. O texto diz que aqueles homens, então, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo quem Jesus era, ficaram admirados diante da pesca que haviam feito. Estavam ali com Pedro, com Simão, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram seus sócios. Então Jesus se volta para Simão e apresenta o propósito daquela pesca maravilhosa. Por que Jesus realizou esse milagre? Por que Jesus chamou a Pedro ao final das contas? Para que fizesse a ele um chamado especial. Jesus Cristo disse a Pedro, pois bem, Pedro, Simão, não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. O Senhor Jesus dá a Pedro um novo propósito. O seu propósito não era apenas ser tão somente ou apenas um pescador. Ele seria um pescador de peixes. Ele seria um pescador de homens, aquele que iria acompanhar os passos de Jesus, sendo preparado para abençoar e para buscar outros que precisavam agora entrar para o número daqueles que são discípulos. Pensando no símbolo da pescaria, ele iria lançar suas redes no mundo, buscando aqueles que são de Jesus Cristo. Este acontecimento certamente se aplica a mim e a você. Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós já pescamos a noite toda, passamos por situações em que nós imaginamos que não haveria mais o que fazer, e o Senhor Jesus se volta para mim e para você e diz, lance suas redes, jogue suas redes. Eu sei que vocês pescaram a noite toda, eu sei que vocês estão passando por isso, mas ouçam a minha palavra. Mais uma vez, lance suas redes. Nós nos espantamos diante de tudo aquilo que Jesus faz e também reconhecemos que somos dependentes e carentes dele, reconhecemos quem Jesus é e agora ele diz para você e para mim, vocês são aqueles que agora são chamados para ir e fazer discípulos. O texto diz que diante de tudo isso, aqueles homens arrastaram os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Que você também possa, diante deste milagre de Jesus, que é a vida que ele nos dá, reconhecer que ele está agora fazendo de mim e de você aqueles que são seus discípulos e discípulas chamados para sermos pescadores de homens. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, em nome desse Jesus maravilhoso. Amém e amém.